Muito obrigada, Edmilson. E hoje o nosso bate-papo é com a médica pediatra Carol Alak, que vem falar um pouquinho com a gente sobre a saúde infantil. Seja muito bem-vinda, Carol, aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Eu gostaria de destacar aqui nessa edição, Carol, a respeito de medidas simples, cuidados simples, que podem ser incorporados no dia a dia dessas famílias e dessas crianças. A gente sabe que a alimentação é um fator importante independente da idade, né? Mas como melhorar o interesse e ter um cardápio mais variado e muito mais saudável para essas crianças? Certo. É assim, Renata. A introdução alimentar é o princípio de tudo. E é muito importante que os pais entendam que tudo é um processo. Alinhar as expectativas dos pais em relação à real necessidade que a criança tem de comer. Porque normalmente uma expectativa é muito maior que essa necessidade. Entendeu? Você alinhar os objetivos da introdução alimentar ou da alimentação, entendendo que a função da criança na alimentação é escolher o quê? A quantidade que ela quer comer. E essa quantidade, ela depende muito da saciedade, que tem um processo para ser desenvolvido. E a função dos pais nessa introdução alimentar é escolher como a criança vai comer, qual é o método que ela vai comer e onde ela vai comer. E isso é como se fosse uma orquestra. Tem que tocar a música e os instrumentos para que tudo fique muito afinado, entendeu? Você vai plantar uma semente e essa árvore não cresce da noite para o dia, entendeu? Você tem que ter muita paciência e regar para que isso seja construído e que ela dê frutos, ou seja, o ambiente tem que estar muito propício para isso. Comer envolve vários sentidos. O sentido você come pelos olhos, você come com o nariz, você come pelos ouvidos e com as mãos. Você sabia que intraútero os receptores das mãos são os mesmos receptores da deglutição e da língua? Olha que curioso. Portanto, aquela criança que é exposta à alimentação desde o princípio se torna menos seletiva. E isso faz toda a diferença. Comer tem que ser aprendido a comer. Não é tão simples assim, porque nós temos algumas crenças de que a criança tem que comer em quantidade, que precisa comer porque a criança é a fase saudável, de crescimento. Justamente, que a criança saudável é aquela criança gordinha, não é? Exato. E não é bem assim. A criança tem que comer aprendendo a comer, por saciedade, e isso é um processo. A alimentação e as emoções, elas estão diretamente relacionadas. Vou te dar um exemplo. Fecha seus olhos. Fala o nome da sua avó. Silvina. O que a dona Silvina fazia para você que você amava quando você era criança? Eu gostava de um doce que ela fazia de arroz com leite e açúcar. Eu era apaixonada. Certo. Pode abrir os olhos. Tenho certeza que nesse momento você lembrou daquele momento que a dona Silvina fazia para você esse doce. Sim, veio até o gostinho. O gostinho, aqui na boca. O cheiro, o sabor. E isso faz muita diferença. Por quê? No nosso cérebro, nós ativamos alguns receptores. Então, existe um localzinho no cérebro que é responsável pelo centro das emoções. E esse centro das emoções, ele pode estar ligado no sentido de você ativado para você ter uma experiência positiva ou um sinal de alarme, de alerta, entendeu? Com a criança é a mesma coisa. Por isso que a gente tem que transformar esse momento da alimentação em memórias saudáveis associadas a sempre um prazer. Porque senão a criança cria uma resistência. São as memórias afetivas, doutora, no caso, né? São as memórias afetivas. Então, o hipotálamo e o hipocampo dentro do cérebro é responsável por essa sensação. E aí ela pode ser positiva, com prazer, ou negativa. Por isso que quando os pais eles insistem numa alimentação forçada ou obrigando, a criança sempre cria um sinal de alarme, sabe? Uma defesa, tipo, eu não quero comer. E aí as brigas acontecem. E as mães, elas não podem levar muito para o lado pessoal isso. Porque imagina, a mãe vai lá, se prepara, tem um dia super difícil no trabalho, chega em casa cansada, tem que fazer as compras, e aí ela prepara uma comida. A criança vai lá e não come. E aí ela fica toda chateada com isso. E aí cria um mecanismo no cérebro dela de, meu filho tem que comer, o que eu estou fazendo de errado? E começa a buscar por caminhos errados. Entender a fase, Renata, que a criança está é muito importante. Por quê? A criança, na sua evolução natural, ela passa por um momento de seletividade natural. E isso é natural.
Então, por exemplo, a criança acima de 2 anos de idade, entre os 2 anos e 6 anos, mais ou menos, eles têm uma necessidade muito grande de não comer. Por quê? Eles reduzem a velocidade de crescimento. E se reduz essa velocidade de crescimento, reduz uma necessidade calórica e, portanto, reduz o apetite. Isso é natural. Quando a mãe ela entende isso, tudo se torna muito mais leve durante esse caminho. Por isso que é importante até o acompanhamento de um pediatra, de um profissional nesse processo, né, Justamente. doutora? Porque nós pediatras podemos assim orientar qual fase que essa mãe está com essa criança para que ela possa entender. Justamente, alinhando mais uma vez as expectativas dela em relação a esse momento. Entendi, doutora. Muito se fala também com relação às famosas telas, as crianças estão cada vez mais tecnológicas. Existe uma preocupação real sobre isso, principalmente pensando nos bebês que têm começado cada vez mais cedo? Gostaria de saber a opinião da doutora. Tá, existe sim. A Unicef tem, em 2017, eles publicaram que para cada 3 usuários da internet, 1 é uma criança. E isso é muito sério. As crianças, ter o contato com a tela é inevitável. Você conhece alguma vizinha, algum amigo, aquela mãe super animadora de festas que consegue entreter mesmo a criança de uma forma com que ela consiga estimular sempre as brincadeiras. Já passou por um momento assim de você ocupar a criança com uma tela em algum local, seja num restaurante, seja numa atividade, não é? E vocês não precisam se sentir menos por isso do que aquelas mães que buscam uma forma de nunca expor a criança à tela. As crianças vivem no mesmo ambiente que a gente vive. E o acesso às telas está inevitável. Nós adultos olhamos o celular mais de 50 vezes por dia. E nós somos os exemplos. Para mim, hoje em dia, não existe mais o bem ou o mal em relação à tecnologia. Existe como utilizá-las a seu benefício. Porque as telas estão aí, a tecnologia está aí, a gente precisa saber como vai colocar isso em prática. Uma vez que esse excesso de telas ele é prejudicial, porque vai desde uma obesidade, a um sedentarismo, até uma agressividade e problemas com o sono infantil. Então, saber como direcionar é muito importante. A criança, até os 2 anos de idade, ela está numa fase sensorial. Ela necessita, Renata, de ter atividades como tocar, brincar, estar na natureza, porque dessa forma ela ativa o cérebro dela, as comunicações entre os neurônios e o crescimento e desenvolvimento. Fase de descobertas. Justamente. Então, o tempo de tela é muito particular, a gente sabe que o quão importante é a gente desenvolver esse outro lado da criança, saber como utilizá-la é o correto, né? Hoje, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda seria até 2 anos, 0 telas. De 2 anos até 5, 6 anos, 1 hora por dia. Né? E acima de 6 anos, 2 horas por dia. E sempre acompanhado dos pais. Doutora, aproveitando o tema aqui, eu gostaria que você desse algumas dicas para os papais, as mamães que estão acompanhando o programa. Como é que a gente tira essa criançada das telas um pouquinho, do sofá, principalmente pensando nessa época agora de férias que está se aproximando? Sim, existem brincadeiras, né, que a gente pode desenvolver com as crianças. Claro que para cada fase delas, né? Eu acho que as mães, hoje em dia, o WhatsApp está aí e elas podem, de repente, fazer um grupo das mães das férias, e dessa forma organizar brincadeiras, cada dia na casa de um, procurando com um lanche, cada uma, fazendo a sua parte, dividindo papéis, entendeu? Porque está todo mundo ocupado hoje em dia, né? E as mães trabalham muito. O papel da mãe na sociedade tem que trabalhar com a maternidade dela e também com o trabalho, e também com os afazeres de casa. Então eu entendo que é muito corrido para todo mundo. Então, de repente, quando a gente reúne forças, fica muito mais fácil de lidar. Então, chamar os amigos para brincar em casa, cada dia na casa de um, desenvolver atividades associadas mais à natureza, brincadeiras de estímulo, jogos, e que sejam fora da tela, né? E você pode também, dentro das brincadeiras, estipular um período para crianças estarem ali com as telas, e está tudo certo, desde que seja oferecido para ela atividades que não vá levar a um sedentarismo. Sim, a doutora comentou sobre esse tempo de ficar nas telas, o tempo de brincar. A rotina é um fator importante também na fase de crescimento das crianças? É bem importante, Renata. Rotina traz segurança. E a criança necessita de segurança.
porque a rotina faz com que não tenha aquela confusão emocional do dia a dia, não tenha pressa. Então, dessa forma, a criança consegue desenrolar o seu dia, e a previsibilidade faz com que ela se sinta tranquila. E eu acho que a rotina, ela traz, de certa forma, algumas frustrações. E é um sentimento que ela precisa lidar desde o começo, porque existem limites quando a gente fala em rotina. Limite de horário, um tempo, algo nesse sentido que a criança precisa seguir. Então, sim, fundamental ter rotina. E além disso, a rotina do sono também é importante, pensando na criação de memória, também a saúde mental em geral. Sim, o sono ele é muito importante para a criança, e eu vou fazer uma analogia. É como se a nossa cabeça fosse uma estante vazia. E tudo que nós aprendemos durante o dia, à noite a gente precisa, ou durante os sonos ou nas sonecas, a gente precisa organizar. Isso se chama memória. Sim. Então a criança tem uma necessidade de organizar essa estante no decorrer do dia dela. E dessa forma, ela vai se sentir muito mais ativa a hora que ela acordar e organizada, porque ela vai conseguir organizar os livros, né, que foram aprendidos durante o dia nessa estante. Tem crianças que organizam esses livros de uma forma mais rápida, outras demoram um pouquinho mais. Por isso que quando a gente fala de sono tem que ser muito individualizado, porque a janela de sono é muito diferente de uma criança para outra, entendeu? Doutora, agora pensando na imunidade dessas crianças, a gente ainda está vivendo uma pandemia, né, da Covid-19, então como que a gente pode fortalecer a imunidade das crianças hoje em dia? Tá. Quando a gente fala em imunidade, a gente tem que pensar na alimentação, nós temos que pensar numa suplementação e nós temos que pensar também nas vacinas. Eu acho que esses três formam um conjunto para você estimular uma imunidade e a criança dessa forma crescer de uma forma saudável. Essas vacinas, quais são os sinais de atenção dos pais, então, para seguir certinho com relação a esse calendário? Eu acho que é importante o pai ter um acompanhamento com o pediatra, porque dessa forma a função do pediatra é orientar o que fazer daqui para frente, né? Quais são as vacinas que realmente são necessárias, quais são as vacinas e os seus efeitos colaterais, o que pode ser feito num particular, o que pode ser feito no sistema do SUS, por exemplo, e as suas vantagens, né? O importante é que esteja alinhado, né, com a política da família, que esteja alinhado com a saúde da criança. E doutora, tem algum outro sinal de alerta que os pais devem ficar atentos a uma mudança de comportamento nas crianças? Sempre tem. Falando nessa questão da imunidade no desenvolvimento, os pais precisam sempre estar alertas, assim, porque a criança, ela é como se fosse... Os pais conhecem seus filhos. Aquela criança que brinca, aquela criança que é feliz, aquela criança que é ativa, de repente para de brincar, aquela criança fica muito sedentária, aquela criança fica muito triste, né? Aquela criança começa a ter quadros de repetição associados às infecções. Isso precisa realmente ser investigado e ficar como sinal de alerta. E doutora, eu gostaria que você deixasse seus telefones de contato, redes sociais, para o pessoal de casa que está acompanhando o nosso programa. Tá certo. Meu nome é Ana Carolina, sou pediatra e sou neonatologista, trabalho numa clínica materno-infantil que chama Geração Mãe, no Centro Profissional do Ribeirão Shopping, e a minha rede social é o Instagram, lá é o @doutora Carol Halak. E é isso. Eu agradeço muito a sua participação, doutora. Espero recebê-la aqui mais vezes. E você de casa que perdeu algum momento da nossa entrevista, gostaria de rever, compartilhar nas suas redes sociais, é só acessar o QR Code que está aqui na nossa tela. Agora é com você, Edmilson.